Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o Podcor, o podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Em mais um episódio da série Integração no COR, comigo, Tiago Curvelo, chefe executivo do nosso Centro de Operações. E aí, Tiago, como estamos? E aí, Maurício, tudo bem? Saímos de um momento aí de bastante chuva, né? O verão já está voltando a aparecer. É verdade. Seguimos. E aí, Aliás, é o verão, né? O verão é calor intenso, são altas temperaturas, é chuva também, eu né? estava sentindo falta do verão, porque janeiro só vem chovendo, né? O verão estava um pouco ali tímido, mas a gente tem sempre que tomar cuidado, porque o verão de manhã é aquele calor, muita umidade, e à noite a gente sempre acaba tendo ali uma pancada de chuva, né? A gente tem sempre que ficar atento. É. Mas é isso, vamos que vamos. Bom, a gente na série Integração aqui no COR já conversou com o Alerta Rio, que está aqui dentro, que faz parte aqui da estrutura, está dentro dessa grande casa que é o COR. Já conversamos com a Defesa Civil, já conversamos com uma série de órgãos do município do Rio, já conversamos com concessionárias do serviço público. Hoje nós vamos receber um representante, um ilustre representante, talvez do órgão caçula da Prefeitura do Rio de Janeiro, mas com uma vital importância para o futuro da nossa cidade, não é verdade? Sim, e é o serviço que hoje todo mundo está querendo saber como faz, né? Como trabalha, como opera. A maioria das dúvidas das pessoas que vêm aqui no centro de operações, todos os visitantes, a pergunta é sempre a mesma, né? E como funciona o serviço tal? É. Como é que é o apoio à segurança? Então a gente traz hoje o Davi Carreiro, que é a pessoa, pô, que tá aí com isso na veia, vivendo isso, dorme pensando nisso, sonha, e é o cara que entende tudo da Civitas, né. É isso aí. Nós vamos hoje apresentar para você a Civitas Rio, aqui no Podcor, podcast do Centro de Operações. Davi Carreiro, apresentado pelo Tiago Curvelo, é o chefe executivo da Civitas Rio. A Civitas é a Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em apoio à segurança. Davi, seja muito bem-vindo. Aqui é o nosso estúdio ao Podcor. Davi, obrigado pela visita, por aceitar esse convite, e tenho muitas perguntas para Vamos fazer. vamos matar todas as curiosidades. Muitas as dúvidas. De antemão, agradeço ao Maurício, agradeço o Tiago Curvelo pelo convite e me coloco aqui à disposição para esclarecer as dúvidas, falar um pouco mais sobre esse projeto que há 1 ano e meio vem fazendo a diferença na segurança pública da cidade do Rio de Janeiro, que é a nossa querida Civitas, nossa central de inteligência e vigilância da prefeitura. Importante dizer, né, que são 2 olhares distintos, 2 olhares diferentes, né. A Civitas nasce com uma proposta de vigilância, né, são atuações complementares, a gente pode assim dizer. O COR e a Civitas, o COR com o olhar voltado para a cidade, para o andamento, né, para o funcionamento dos serviços da cidade, no que diz respeito ao trânsito, quando a gente tem uma chuva, como o Tiago Curvelo lembrou, enfim, como a gente tem vivido no verão, né, a gente aciona os protocolos para que a cidade volte ao seu funcionamento normal. A gente tem os protocolos de calor também, em operação aqui na cidade do Rio de Janeiro, e a Civitas entra com o olhar da segurança pública, não é isso? É isso, Maurício, não é novidade para a Prefeitura do Rio de Janeiro trabalhar com o monitoramento da cidade. Então, desde 2010, a Prefeitura conta com esse equipamento, que é a nossa nave-mãe, vamos assim dizer, que é o COR, que aqui se faz toda a gestão operacional da cidade, e em 2024, o prefeito, junto com o vice-prefeito Eduardo Cavalieri, criou a Civitas, e depois que nós criamos a nossa central, nós passamos a utilizar todo esse parque tecnológico que já estava a serviço da cidade, as câmeras que olhavam o trânsito, as câmeras que auxiliavam o COR numa possível resposta à emergência, os radares de trânsito da cidade, os dados que estavam no data lake da prefeitura, que é uma espécie de repositório, prateleira onde se guardam ali os dados a pronto uso. Então todas essas informações foram cruzadas e trabalhadas dentro da nossa central, e agora a gente vai dar um viés de segurança pública a todas essas informações. Então toda essa tecnologia que sempre esteve à disposição da cidade, agora ela vai ganhar um olhar de segurança pública com a Civitas. Então, muito bom. Esse equipamento, a gente aqui que já é de dentro, a gente já sabe mais ou menos como funciona, né? Mas o intuito dessa nossa conversa aqui é para que a gente possa tirar as dúvidas de pessoas externas, né? Então, as visitas que geralmente eu recebo aqui, Davi, no centro de operações, para entender como funciona a nossa dinâmica, é a questão da integração, eles sempre me questionam da seguinte maneira:
quantas câmeras vocês vão ter? Quantas câmeras serão voltadas para essa área do apoio à segurança? Como é que será a integração de vocês com a Civitas? Como é que funciona? Qual é o seu papel e qual é o papel da Civitas? Eu costumo dizer o seguinte: quando não é criminal, o COR está sempre aqui atuando, e quando é uma questão mais criminal ali, que envolve ali a questão das forças de segurança do Estado, aí é um pouco mais voltado para Civitas. Então, assim, explica um pouco melhor, você é a pessoa mais indicada para isso. Maravilha. É importante sempre destacar, como eu falei anteriormente, a prefeitura monitora a cidade. Então, todo esse parque tecnológico está à disposição e a serviço de todos os órgãos da prefeitura. O COR tem esse viés de monitoramento voltado à gestão da cidade e a Civitas é um monitoramento voltado à segurança pública. Então, os dados vão ser cruzados, as informações das câmeras vão ser trabalhadas a fim de que a gente identifique veículos envolvidos em crime, pessoas envolvidas num crime, que a gente consiga rastrear veículos, monitorá-los em tempo real e subsidiar as forças de segurança, o sistema de justiça, com todos os relatórios e informações necessárias para que eles qualifiquem a prisão e consigam responsabilizar as pessoas que cometeram aquele crime, ou seja, identificar e prender pessoas envolvidas em crime. Então a Civitas trabalha 24 horas por dia, assim como o COR, 7 dias por semana, mas com olhares diferentes, né, usando ali os equipamentos, a tecnologia, mas olhando sempre caixas diferentes. Muito importante essa tua observação, Davi, porque os municípios, né, a partir da decisão recente do Supremo Tribunal Federal, eles passam a ter um campo de atuação um pouco maior no que diz respeito à segurança pública. Inclusive, a própria Prefeitura do Rio vem aí com a Força Municipal, que é a divisão de elite da Guarda Municipal, enfim, com um tratamento diferenciado à segurança pública urbana, né, a atuação de não de grupos criminosos, né, mas o crime de rua, né, e a Civitas não tem esse poder de investigação. A Civitas não é, por exemplo, fazendo analogias, né, não é uma polícia civil do município. É um órgão que presta apoio a qualquer órgão de segurança que o solicitar, correto? É nessa linha? Nessa linha, a Civitas transforma tecnologia em dado em apoio concreto às forças de segurança. Então, como eu falei, nossa sala funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e nós temos dois ambientes. Um ambiente onde a gente cria essas tecnologias, que é o nosso laboratório de tecnologia, e um ambiente que vai usar essas ferramentas e todas essas funções a fim de identificar, monitorar, rastrear e ajudar a polícia e o sistema de justiça a prender criminosos. Então, esses 2 ambientes funcionam de forma integrada, são mais ou menos hoje 110 pessoas envolvidas nesse processo, nós triplicamos recentemente a nossa capacidade operacional, porque desde junho de 2024 para cá, nós já atuamos em mais de 3.700 casos entre inquéritos e investigações criminais. Ou seja, para acompanhar esse volume de demanda, esse volume de solicitações pelos órgãos parceiros, e aí eu posso listar aqui alguns: Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Militar, Agência Brasileira de Inteligência, que é a ABIN, Forças Armadas, Polícia Federal, enfim, diversos órgãos que todos os dias nos demandam. Nós triplicamos a nossa capacidade operacional, triplicamos a nossa capacidade de produzir tecnologia e, com isso, a gente vai colocar muito mais recurso, muito mais funções na nossa sala de situação para que esse trabalho, que já vem gerando grandes resultados, se intensifique ainda mais. Corvelo, o Davi falou em triplicar a capacidade operacional. Vale a pena a gente sublinhar aqui e mostrar para quem está acompanhando a gente, né, a beleza que é a sala de situação da Civitas, né? Um negócio de cinema, um negócio de Pô, é surreal. é um negócio de Sim, louco. eu acompanhei essa transformação, né, eu cheguei a Ajudante de obra, fala. eu vi o espaço anterior e vi o Tá espaço conseguindo. atual. Aham. E, cara, foi assim um salto enorme. Hoje você entra na sala, parece que você está entrando naqueles filmes de Hollywood, sabe. Tem até um filme que lembra muito, que é Minority Report. Então, assim, você vê a sala hoje da Civitas, uma coisa tecnológica,
tudo integrado, todo mundo no mesmo ambiente, como é o centro de operações Um aqui. alarme que do nada aparece no ar, no alto-falante, né, tem um É isso, é sempre todas as vezes que vocês vão até a nossa sala e ouvem ali aquele alerta sonoro, é um carro suspeito que está passando por uma câmera naquele exato momento, e aí a central pega essa informação e automaticamente envia essa informação à polícia, ao órgão demandante. E nossa sala ficou uma mistura um pouco de Jornal Nacional com FBI, né. Tem ali para todos os gostos, é uma sala realmente com uma tecnologia de ponta, com uma infraestrutura muito moderna, e isso, como eu falei, nos auxilia a criar mais tecnologias, a desenvolver mais funções, contando ali agora com todos aqueles recursos. Então, hoje nós temos um cerco eletrônico, uma espécie de cinturão digital em torno da cidade, e todas as informações de circulação de veículos nós computamos ali, e todas as vezes que a polícia pede para que a gente monitore um veículo em tempo real, e é importante destacar que é sempre a pedido das forças de segurança, vai tocar esse alerta, vai disparar essa sirene lá na sala, e esse alerta vai ser enviado à autoridade competente. Bom, a nova sala de situação da Civitas ocupa, parte do terceiro andar aqui do prédio do centro de operações. Antes a Civitas estava no espaço aqui no segundo andar, que em breve vai ser ocupado pela Força Força Municipal, e a Municipal. gente acompanhou essa evolução, né. Desde que a Civitas chegou aqui tem pouco mais de um ano, enfim, a equipe cresceu bastante, enfim, foram triplicados os recursos, né, operacionais, de pessoal, enfim, o capital humano e também o capital, tecnológico. Eu queria saber de você, você falou de 3.700 inquéritos, que, enfim, vocês receberam, enfim, houve a solicitação de apoio. Crimes solucionados, a Civitas também tem um baita currículo já com mais de um ano para apresentar, né? Correto. É muito comum que vocês hoje, né, por meio principalmente da imprensa, estejam acompanhando, o apoio que a Civitas vem prestando, principalmente aí à Polícia Civil, na elucidação de crimes que acontecem na cidade do Rio. Então, só para citar alguns aqui, né, no ano passado nós apoiamos a Polícia Civil na prisão, né, no monitoramento e prisão do maior ladrão de carros do Rio de Janeiro, que era o Primo B. Apoiamos a polícia também na desarticulação, de integrantes da quadrilha do Bonde do Lourinho, que também era uma quadrilha de ladrões de carros que atuava fortemente na cidade. E aí são diversos casos: estupro, homicídio. Só para vocês terem uma ideia, hoje nós já atuamos desde junho de 2024 em mais de 250 casos de homicídio. Então, acontecendo um crime na cidade, principalmente esses crimes de grande repercussão, é muito comum que a gente receba de imediato as equipes das delegacias especializadas, as equipes das delegacias distritais, para que por um primeiro olhar ali na varredura das câmeras, nas informações que nós temos na central, se inicie uma investigação. Então, de lá para cá, já ajudamos na desarticulação de diversas quadrilhas, abordagem de centenas de veículos, e é um trabalho que vem gerando cada vez mais resultados. Porque quando você coloca a tecnologia como aliada de primeira ordem da segurança pública, os resultados aparecem. A gente consegue colher bons frutos. Então, Maurício, como o Davi está dizendo aqui, dessas elucidações, né, desses casos que eles apoiaram a Polícia Civil, então vale ressaltar que a cidade do Rio de Janeiro, né, sob o comando do prefeito Eduardo Paes e do vice-prefeito Eduardo Cavalieri, tiveram essa visão lá atrás, e vai ser a cidade com parque tecnológico, o maior parque tecnológico do Brasil. Juntando as câmeras do Centro de Operações e da Civitas, chegaremos a algo ali em torno de 25.000 câmeras em toda a cidade, né. E aí as câmeras da Civitas com muitas tecnologias embarcadas, algoritmos com leituras de placa, né, Inteligência artificial. inteligência para detector facial, reconhecimento facial. Então, assim, esse papel da tecnologia, esse envolvimento da tecnologia com as câmeras no monitoramento, aqui a gente com o centro de operações, com as nossas câmeras também. E aí, só dando exemplificando aqui, né, as câmeras do COR faz um monitoramento 24 horas na questão da resiliência, né, da gente poder voltar à cidade à normalidade quando a gente tem um acidente numa via principal. Mas essas câmeras também estão disponíveis para a Civitas, caso num momento, né, passe ali um carro, como o Davi estava falando, um carro suspeito, ele vai utilizar das minhas câmeras para saber ali o horário que esse carro passou, qual a rota que esse carro passou. Então, hoje você fala aí da questão do aumento dos números, e isso só diz, né, só mostra, só comprova a capacidade que a Civitas vem desempenhando, né, que antigamente era um número, né, ali para uma fase inicial, hoje já triplicou, então o sucesso é enorme da Civitas,
quem ganha, a gente ganha, o cidadão ganha, né, a cidade ganha. E, Davi, é muito prazeroso poder estar aqui ao lado da Civitas, poder conviver com essa tecnologia, conviver com esse grupo de trabalho, porque ganha muito, mostra para a gente o quanto a tecnologia é essencial no dia a dia hoje desses, do Core, da Civitas e desses outros equipamentos, né. E a ideia é a gente poder expandir isso, pô, muitas vezes ainda. Até 2028 vamos intensificar e chegar ainda mais longe. É importante lembrar que hoje já são 10.000 câmeras a serviço da Civitas, né, a serviço da Prefeitura do Rio de Janeiro. Dessas 10.000, 3.000 delas são câmeras super inteligentes. Qual é a diferença de uma câmera para outra? A câmera super inteligente, ela tem o emprego da inteligência artificial por trás da leitura da imagem. Ou seja, tudo que as lentes dessa super câmera enxergar, ela vai catalogar, etiquetar e guardar num banco de dados. E aí, acontecendo algum crime que essa câmera tenha acompanhado ali a dinâmica, tenha flagrado a situação, a gente vai conseguir buscar, por exemplo, pessoas por características da sua vestimenta. Então, eu consigo dizer para a câmera, retorne para mim todas as pessoas que passaram com uma camisa preta nesse dia, durante esse horário, e ela vai retornar com todas essas possíveis pessoas suspeitas de terem cometido o crime. A gente também conseguiria buscar um veículo por características de sua cor, modelo, marca. Então vamos imaginar que num crime a gente não tem informação da placa do criminoso, né, e uma maneira de buscar por esse veículo, buscar por essa placa é justamente colocando ali no sistema características desse veículo. Então a super câmera inteligente, ela tem hoje diversas funções com o emprego da inteligência artificial que agiliza esses processos investigativos, que vão ajudar a Civitas a chegar ainda mais rápido no suspeito de ter cometido o crime. Lembrando que a tecnologia ela não diz respeito apenas às câmeras, às super câmeras, às câmeras de super zoom, as câmeras inteligentes com reconhecimento facial, com inteligência artificial, enfim, a tecnologia vai muito além desse equipamento e também do data lake, né? Como a tecnologia empregada na Civitas, por exemplo, a gente recebeu há pouco tempo o Breno Carnevale, que está integrando a força, enfim, está liderando o projeto da Força Municipal, enfim, Divisão de Elite da Guarda Municipal, e ele viajou para Nova York, enfim, foram várias viagens, inclusive você participou de algumas, enfim, você viaja pelo mundo também para conhecer tecnologias, para fazer intercâmbio de experiências com outros órgãos de segurança internacionais. Como se deu essa troca e como se deu esse conhecimento de novas tecnologias para trazer para essa experiência tipicamente carioca? É sempre bom e importante a gente coletar bons requisitos, visitar cidades que também passaram por esse processo, que usam a tecnologia a serviço da segurança, e assim fizemos desde a criação da Civitas. É importante dizer que nosso corpo, né, nossa equipe, nosso time, ela conta dentro do nosso laboratório de tecnologia, com cientistas. Então nós temos físicos, matemáticos, geógrafos, engenheiros de dados, desenvolvedores que vão pensar os desafios de segurança pública da cidade, e a partir dali criar soluções, considerando sempre a especificidade de cada bairro, de cada região da cidade. Então a gente usa os dados do Data Lake, a gente usa as informações do emprego da IA nas câmeras para que a gente consiga, usando ali da matemática, da física, por exemplo, descobrir se existem carros clonados circulando na cidade. Isso é uma informação extremamente relevante para a segurança pública. Por meio de um modelo matemático, como um grafo, por exemplo, que é um gráfico para ilustrar para vocês, que mostram conexões entre crimes, os nossos cientistas começaram a cruzar informações de casos reais, concretos, para entender qual era a conexão entre eles. Então, será que um ladrão de carro, quando ele vai para as ruas cometer crime, será que ele, em quais outros crimes ele está envolvido, né? Será que ele só roubou aquele dia, ou os roubos que vem acontecendo naquela região nos últimos meses, essa pessoa, essa quadrilha é a mesma quadrilha autora desses crimes? Então, com muita matemática, com muita ciência e com muita tecnologia, a gente consegue hoje fazer essas conexões. Então eu tenho um time focado e dedicado em pensar justamente soluções para esses desafios. O pessoal internamente chama dos nerds, Os né? Os nerds da ciência. todos escondidos em cavernas, se alimentando das melhores coisas e pensando ali 24 horas por dia como que eles podem criar novas tecnologias aí para ajudar você, carioca. Cara, isso é fantástico, né, você vê,
você avalia uma questão de quadrilha, você trata ali de quadrilha, você trata de furto, você trata de roubo, você trata de carro clonado. Então, assim, o que vai aparecendo, as coisas vão sendo monitoradas, vigilância ali, full time. E, cara, é muito bom eu, como carioca, saber que a minha cidade hoje dispõe de uma equipe nesse nível, onde a gente possa se sentir mais seguro, né, onde a gente se sinta que as forças, né, que o poder público, né, está atuando para que a gente possa ter ali mais tranquilidade. E, cara, a inteligência é tudo, né? A tecnologia, a inteligência é tudo. Você vê, o cara pega, se um carro tá na Barra da Tijuca e a mesma placa tá na Ilha do Governador num curto tempo, a ideia é que esse carro seja clonado, Sim, uma placa clonada. Não isso. tem como ele, num determinado tempo, tá ocupando ali 2 lugares na cidade, né. Então, cara, é fantástico esse sistema desenvolvido. E vale ressaltar que é sistema desenvolvido em Em casa, casa, é não isso. foi comprado não, não foi Não tem solução desenvolvido, prateleira. né, É. foi desenvolvido por fulano de tal lá dos Estados Unidos ou do Foi Iraque, feito enfim. aqui, made in Brazil, made in real. É, um sistema de casa que, pô, tá mostrando pra gente aí que tem uma capacidade enorme, capilaridade ali de resolução. Cara, eu fico muito feliz quando eu participo da apresentação do Davi para outros prefeitos, para os outros governadores. É muito gratificante. É um monitoramento que a gente faz do bem, né, Thiago, eu sempre digo isso. Eh, as câmeras estão olhando tudo o que acontece, a gente está guardando todos os dados e todas as informações. É um parque hoje que lê mais de 7 milhões de placas circulando na cidade por dia. Imagina isso somado desde junho de 24, dá mais de 3 bilhões de informações para serem cruzadas, só para vocês terem uma ordem, de grandeza. E sempre importante dizer que como que a autoridade acessa esse dado? Quem pode acessar esse dado? Nós publicamos um decreto de compartilhamento lá no início do projeto, republicamos esse decreto agora justamente para enrijecer e reforçar os nossos mecanismos de segurança de compartilhamento da informação, para garantir que todas essas informações só vão ser fornecidas mediante um ofício, mediante um pedido oficial de autoridade competente, forças de segurança, e aí principalmente as polícias, e do outro lado, sistema de justiça. Então todo esse dado, ele existe um regramento, um protocolo de segurança extremamente rígido, para que em nenhum momento a gente perca a finalidade do uso da informação, que é a segurança pública. Então, é sempre bom destacar, reforçar que tudo é feito com muita responsabilidade, com muita gestão, e que todas essas informações vão sempre respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é uma informação muito importante, desculpa, Maurício. Então, só para reforçar, né, o Davi, com esse equipamento, ele passa a ter contato com diversos policiais ali, civis, delegado, enfim, né, funcionários da área de segurança. Então, o seguinte, Davi, se um policial ou um delegado chega para você aqui na Civitas e fala: olha, eu preciso que você rastreie a placa desse carro. Mas se não for um pedido oficial da polícia, a Civitas não vai A rastrear. Civitas não rastreia, a Civitas não insere no sistema, a Civitas não busca qualquer informação se não for um pedido oficial. E é muito comum, Thiago, que na porta do próprio COR, às vezes advogados venham aqui: olha, meu cliente foi vítima de um crime embaixo da sua câmera, eu preciso dessa imagem. Aí a gente sempre, obviamente, acolhe, orienta e diz o seguinte: olha, se você precisa dessa imagem, você vai na delegacia onde você registrou a ocorrência, você pede para o inspetor falar com o delegado responsável, para que esse delegado nos mande um ofício. E recebendo esse ofício, a gente começa a trabalhar ali na demanda. Então, se for por imagem, a gente busca as imagens. Se for uma informação sobre veículos, a gente cruza os dados para que a gente consiga rastrear e identificar o veículo. E aí a gente fornece diretamente para a autoridade que pediu. Então, a vítima, o advogado da vítima, em nenhum momento esses atores vão receber qualquer informação da nossa central. Então, é um monitoramento voltado para elucidação de crimes, para inquéritos e investigações. Então todo esse fluxo, ele é formal e seguro.
Importante reforçar, né, a Civitas não tem papel de polícia, a Não. Civitas não substitui a justiça no papel de reunir dados de processo, ela tem a ferramenta, tem a tecnologia para ajudar. É isso. A câmera também não substitui o policial, é sempre bom dizer. Muitas vezes as pessoas pensam que o fato de ter uma câmera, né, na rua, na porta da sua garagem, na porta do seu comércio, vai inibir o crime, e isso é um equívoco. Em nenhum momento a câmera substitui o papel da polícia, o papel do policiamento ostensivo. A câmera é um complemento para que, acontecendo um crime, nós tenhamos recursos para analisar a dinâmica, para entender o fato e para identificar as pessoas envolvidas. Então a Civitas ela vem justamente colocar esse equipamento, essa câmera, num local onde a mancha criminal diz que acontece muito roubos e furtos ali. Então é um papel sempre de, acontecendo a situação, a gente ter recursos e meios para buscar entender a dinâmica e buscar as pessoas envolvidas. Muito bom você falar isso, Davi, porque as pessoas têm costume de, ah, vamos botar agora câmera em tudo quanto é lugar, né? Tem que ter câmera em tal lugar, tem que ter câmera não sei aonde, enfim. Então foi muito bom você ter falado que a câmera não substitui o policial militar. E aí, mais uma vez aqui para reforçar, Maurício, as câmeras da Civitas, elas serão instaladas onde a mancha criminal tem maior incidência, É isso. né? E aí também tem todo um mapeamento, como a gente tem aqui no centro de operações em relação ao monitoramento de cidade, né? O Davi também tem ali todo o monitoramento dele e o planejamento Histórico da para criminalidade na região, né. poder ir montando as câmeras de acordo com a dinâmica da situação. Então aqui não terá, não serão instaladas câmeras de formas aleatórias, não, por conta de um pedido assim, pedido X, pedido Y, tudo tem Critério, ali né. um critério, um regulamento, e foi muito bom o Davi ter falado nisso, e eu só queria reforçar para que as pessoas entendam como está sendo feito esse trabalho de ampliação das câmeras, tanto aqui do COR quanto da Civitas. E aí tem muito aqui o nosso olhar, a gente se fala muito para nesse planejamento de instalação de câmeras, onde já tem a câmera do COR, que o Davi consegue utilizar essa nossa imagem, ele não precisa gastar ali o esforço da equipe dele para colocar uma outra câmera, a não ser quando nós temos ali dinâmicas diferentes, né. Então, às vezes, naquele ponto eu preciso ter uma câmera mais alta para poder ter uma visibilidade melhor da via, e o Davi precisa de uma câmera mais baixa Pra para fazer que uma ele leitura de possa fazer placa. as leituras. Então, assim, nesse sentido, algumas pessoas ainda vão ver as 2 câmeras no mesmo ponto, mas a gente tem conversado bastante para que a gente evite o máximo, essa duplicidade, né, Claro. Davi? Principalmente, no que diz respeito agora às super câmeras inteligentes, vão ter alguns pontos estratégicos, por exemplo, orla. Orla você precisa monitorar a areia, a faixa de areia para ver ali o fluxo, o trânsito de pessoas por ali. Você também precisa monitorar a maré, então você corta um trabalho com a COP que é fantástico nesse monitoramento de marés. E eu vou talvez no mesmo ponto colocar minha super câmera inteligente justamente para estar reconhecendo os rostos, para estar catalogando a vestimenta das pessoas, para estar fazendo a leitura das placas. Então, alguns lugares da cidade, e pouco a pouco as nossas super câmeras vêm compondo aí a paisagem, né, da cidade do Rio de Janeiro, ela vem ganhando seus espaços, cada vez mais os cariocas que transitam, que circulam, começam a ver ela nos postes, etc. Então, esse trabalho ele vai se somar, vai se complementar a outros recursos de tecnologia que a prefeitura já tem instalada para outros fins. Então, é um parque integrado, o centro de operações é aqui o host, né, de toda essa tecnologia que a prefeitura coloca a serviço e produz, e essas informações cruzadas vão sempre dar para a gente um nível de capilaridade maior, vão sempre nos ajudar de forma mais ágil a prestar um bom serviço e, no caso das Civitas, a conseguir identificar criminosos. Agora uma curiosidade, né, a gente tem falado muito aqui no trabalho do chamado cerco eletrônico, né, e que diz respeito justamente à leitura das placas, enfim, pra saber por onde o veículo suspeito, se é que assim a gente pode dizer, tá passando, tá percorrendo, eh
a gente batia um papo recentemente a respeito de vamos imaginar uma cena hipotética, né, uma tentativa de assalto em que a vítima, ela tá, enfim, abalada emocionalmente, ela não anotou a placa da pessoa que a abordou, enfim, que a rendeu, a placa da moto. Ela, por uma característica, ela pode, não, enfim, chegar, enfim, ela lembra da primeira Não lembro letra, de todos os não lembra de todos os números da placa, mas por alguma característica a Civitas pode alcançar de forma célere, de forma mais rápida esse suspeito. Como é que funciona isso? Se você foi vítima de um crime e você não conseguiu identificar toda a placa do veículo envolvido, da pessoa que cometeu a abordagem, seja uma moto, seja um carro, não tem problema. Isso para Civitas não é um problema. Nós cruzamos os dados, né, e por um modelo Verificou, matemático. né? Sim, e por uma fórmula matemática que a gente aprende lá na escola, ainda no ensino fundamental, que é a análise combinatória, o princípio fundamental da contagem. Quem estudou álgebra está me acompanhando aí. E por meio desse cruzamento de informações, a gente consegue ali, mesmo faltando às vezes 3 números da placa, conseguir chegar na placa do suspeito. Então a gente sai de 7 milhões de possibilidades para talvez 5, 3 possibilidades que aí pela polícia são checadas e a gente consegue assim chegar ali na placa do criminoso, na placa do suspeito de ter cometido o crime. Então, se eu não vi a placa, eu consigo buscar por caracteres que eu consegui anotar na hora, eu consigo também buscar por características de cor do veículo, marca, modelo. Então o recado é bem claro para os criminosos: o cerco está se fechando, nós vamos te encontrar. Então todo esse aparato tecnológico, ele hoje tem sido certeiro na identificação e rastreio de criminosos. Quando você pega o seu carro, sai de casa, é muito difícil que a prefeitura não tenha um nível de registro, um nível de detecção da passagem do seu veículo pela cidade do Rio de Janeiro. Então a gente consegue montar todo o histórico de deslocamento. O carro fez uma viagem que foi de meio-dia até 1h30 da tarde, passando por esses 7 pontos. A gente consegue dizer: olha, esse carro acabou de passar nessa câmera nesse exato segundo. Então, com essas ferramentas, a polícia tendo ali essas informações, entendendo qual que é o bairro da cidade que esse carro suspeito mais circula, qual o horário do dia que esse carro costuma mais circular, qual é o dia da semana que esse carro costuma circular, geralmente da onde ele sai para onde ele vai. Imagina a polícia com todas essas informações, e é isso que a gente vem fazendo dia a dia, o que facilita muito um trabalho de estudo para que seja feita uma abordagem, para que seja entendido o padrão de deslocamento, a dinâmica de um crime. E também é bom dizer, né, Davi, que além do carro suspeito, vocês ainda conseguem fazer ele o monitoramento do geralmente um carro que está acompanhando, né. Sim, hoje a gente tem alguns artifícios, algumas funções dentro do nosso sistema para que, mesmo não tendo a placa do carro envolvido, eu consiga chegar nessa placa por meio de outros dados. Então, por exemplo, a placa da vítima pode ser um input para eu chegar na placa do criminoso. Então, hoje o sistema ele consegue saber se essa vítima vinha sendo seguida, o sistema consegue entender se esse criminoso esteve presente em outros crimes. Então, a gente cruza todas essas informações, como eu falei, são mais de 3 bilhões de registros de passagem de veículo que estão dentro do sistema. Então, todos esses dados cruzados viram um canhão e quando nós cruzamos as informações e produzimos os relatórios, a Civitas não só está fornecendo à polícia uma informação de inteligência, a gente está dando um relatório técnico que é um dado e uma evidência que vai ampliar a responsabilização criminal e qualificar a prisão, ou seja, aquele criminoso vai ter que explicar o que, que o carro dele estava fazendo naquele dia com o veículo que foi roubado e naquele outro dia com outro veículo que foi roubado. Então a gente vai para além do flagrante, a gente vai usar o dado, usar a evidência para que a responsabilização criminal seja ampliada. Você falou em bilhões de informações, enfim, queria que você falasse de números. Você que gosta de números, gosta de matemática, análise combinatória. Queria saber de você, o tamanho do banco de dados, enfim, se você tem ideia do banco de dados da prefeitura utilizado, empregado para esse tipo de trabalho, e o tamanho do investimento que a cidade, enfim, que a cidade está empregando na segurança pública, em especial na Civitas, e o que a gente vai ter de retorno, né? São 70 terabytes de informação, dava pra gente encher um Maracanã e um Engenhão inteiro aí, só se a gente, né, botasse ali prateleiras para guardar essas informações. Então temos os data center, temos as nuvens, enfim. Mas é muito importante dizer que esse é o caminho do futuro.
Então a prefeitura não vai, dar downgrade, a prefeitura não vai puxar o freio de mão, muito pelo contrário. O projeto hoje conta com um investimento de R$ 180 milhões, né, e isso faz com que a gente tenha toda certeza, segurança, planejamento, para que cada vez mais o monitoramento se intensifique, para que cada vez mais a gente encha cada vez mais Maracanãs de informações e de dados para que a gente possa, trabalhar. Para você ter uma ideia, nos primeiros testes que começamos a fazer com as super câmeras inteligentes, já flagramos mais de 1.600.000 situações suspeitas de crime. Então todos esses dados, a partir do segundo semestre de 2026, vão estar à disposição também para a gente fazer uma busca forense, olhar para trás no acontecer de um crime, ou junto com a força municipal, principalmente, tentar identificar situações que possam apresentar um risco e a gente emitir um alerta para que a força possa atuar naquele segmento de rua que ela vai estar presente. Enfim, então é um trabalho que, com planejamento, com gestão e muito bem liderado, né, está crescendo, está ampliando, já vem gerando bons resultados, e a tendência é que cada vez mais a gente consiga, prestar um apoio de mais qualidade e alcançar patamares ainda maiores. Muito É, bom. então acho que o Rio de Janeiro não vai ser uma cidade para que essas pessoas aí queiram cometer esses tipos de delito. Fujam do Rio, né? É É e isso. não vão se criar. Não, e acho que não digo nem fujam do Rio, mas mudem de comportamento, né, porque, a exemplo do Cornell, o Centro de Operações é referência para uma série de cidades aqui do país. Enfim, a gente recebe, como você destacou mais cedo no nosso papo, né, visita de pessoas, enfim, de representantes, de prefeitos, de governadores, de parlamentares, de uma série de cidades do Brasil, porque o Centro de Operações é uma referência, enfim, pela ABNT. Existe uma linha de financiamento para que os municípios invistam em centros de operações com essa finalidade de vigilância e resiliência, e creio que muito em breve o Civitas vai se tornar Seguir uma referência. veja o caminho. Vai seguir o mesmo também. Já chegam aqui e falam: "A Nós Civitas está inclusa nesse plano também". Nós não temos a linha de financiamento própria ainda, mas todas as tecnologias que nós desenvolvemos e criamos, ela tem um GitHub aberto. O que que significa isso? Ela tem um manual, caso algum outro município queira, reproduzir essa boa prática. Então o Rio, quanto uma capital global, é claro que tudo que a gente produz aqui, de bons cases, a gente tem toda a preocupação em documentar muito bem isso, para que outro município da região metropolitana, outra capital, outro município até mesmo de fora do Brasil, queira replicar essa boa prática. A gente dá ali todas as condições para que esse trabalho seja reproduzido em algum outro local, claro, considerando sempre as suas especificidades. É isso, cada cidade tem uma realidade diferente, uma cara diferente, e é tecnologia com cara do Rio sendo exportada. Inspirar é muito bom, né, então o Cora é uma inspiração para vários outros municípios do Brasil, e a Civitas, mesmo com tão pouco tempo de projeto, tem sido também uma grande inspiração aí para outras capitais e outras cidades brasileiras. Perfeito. Muito bom. Davi, obrigado mais uma vez aqui pela tua presença. Enfim, você que é da casa. Obrigado, Maurício. Melhor Obrigado. meu melhor inquilino, hein. Isso, eu comecei aqui pequenininho, com uma salinha só alugada lá com ele, agora eu já tô com o andar inteiro. Meu melhor inquilino. É isso, a Civitas Rio, a central de inteligência, vigilância, tecnologia em apoio à segurança pública, é uma nova realidade da segurança aqui no Rio de Janeiro. A prefeitura participando ativamente desse trabalho, enfim, com um objetivo só, né, prestar o melhor serviço para o cidadão carioca. A Civitas é a inteligência que protege o Rio, então conte sempre com a gente, e acontecendo um crime, a gente está de olho. É isso. Muito bom. Obrigado, Covelo, Maurício, por participar aqui pô, eu que agradeço aqui. desse Podcor. Sempre é muito bom estar aqui ouvindo toda essa integração, essa dinâmica desses órgãos que estão aqui presentes no centro de operações, e que a população está sempre ali querendo saber como funciona, né. Então é sempre bom estar participando desse Podcor. É isso, gente. Obrigado mais uma vez aí pela sua audiência, pela sua presença, por acompanhar aqui o Podcor. Estamos aqui no nosso canal no YouTube, no TV Cor, também no Spotify, com o nosso canal, enfim, com os nossos episódios em áudio. Você acompanha outros episódios da série Integração por meio aqui das nossas redes, o corte também no nosso @Operações Rio, nas nossas redes em geral, no Instagram, no nosso Twitter. Não deixe de seguir também o nosso canal no WhatsApp para se manter atualizado, muito bem informado sobre o que acontece no Rio de Janeiro.
Até a próxima em mais um episódio do Podcor. E o Maurício também tem que falar do O aplicativo. aplicativo, ó, muito me Fiz até a voz do Maurício. puxou a orelha aqui, ó. O aplicativo appcor.rio. Nosso site também com informação, enfim, estamos em todas. Não deixe de seguir o Centro de Operações. Tchau, tchau.